E desde o início da história, como existia Deus como pai, o que eles vão colocar? Uma deusa mãe. E aí é que surge a adoração da Rainha dos Céus, onde é falado isso, inclusive, no livro de Jeremias. Vamos iniciando já lendo na Bíblia, Jeremias 44, de 15 a 19. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então está aqui, olha a confrontação que é feita através dessas mulheres envolvidas pela Rainha dos Céus e o profeta Jeremias. Olha a atitude, não respeitam o homem de Deus. Numa atitude ali de cobrança, uma atitude de rebelião, de rebeldia, marcando o que é essa entidade chamada Rainha dos Céus. Manipuladora, por um lado, tudo aquilo que nós já falamos e já até descrevemos, são características e até forma de uso. Mas aqui mostra a contaminação, porque a mulher era envolvida, já que existe um Deus que é tido como pai e uma deusa mãe, o que acontece? A mulher, ela tem um lado mais sentimental, ela é mais sensível. Por isso que até nisso nós percebemos que a religião, entre aspas, o mundo espiritual, parece que afeta mais a mulher. Já perceberam que na igreja tem mais mulher do que homem? E não é que só no Brasil, no mundo inteiro. Por que disso? Porque a mulher ela é mais sensível, ela é mais sentimento. O homem, pela sua razão, o seu racional e até por um lado mais carnal que é potencializado nele, ele despreza um pouco aquilo que é o espiritual. Então, uma sacada do inimigo foi o quê? Criar uma deusa que agrade homens e mulheres. Agrada as mulheres porque é alguém, entre aspas, como ela, e agrada aos homens, porque os homens se submetem. Nós sabemos da prostituição que havia no culto. Lembra as prostitutas cultuais? Os homens até que iam. Por que iam? Iam porque eram altamente espirituais ou porque eram mulheres que estavam ali se prostituindo? Então, dessa forma, a Rainha dos Céus, ela foi o quê? Uma sacada do inimigo para roubar a autoridade de Deus. Porque o que ocorre? Às vezes nós interpretamos que o inimigo é alguém que tem cabeça de bode, pé rachado, feio que dói. Ele era o sinete da perfeição. E a Bíblia diz que ele se o quê? Ele se transforma em anjo de luz para o quê? Ele pode até se transformar em anjo de luz para enganar os eleitos. Então, a mulher, ela fala aqui, ela vai e toma a frente do marido. Nós fizemos isso e nosso marido estava com a gente. Tipo assim, quem manda sou eu. Ele só é participante. Então, esse tipo de manipulação ela vem desde a antiguidade. Por quê? Porque antes que houvesse o patriarcado, que é o homem tendo um domínio lá no Oriente, havia um culto à mulher. Então, a mulher, a Rainha do Céu, ela era cultuada. Antes de saberem, né, isso foi o início, que o homem tinha participação na geração de filhos, o culto à fertilidade era mais voltado para a mulher. Então você pode ver até imagens aí das mulheres, né, que eram cultuadas, as rainhas do céu que eram cultuadas, e você percebe algumas que são voltadas para o lado da sensualidade. Lembra que eu falei da sensualidade? Então muitas delas numa atitude de segurando os seios como que oferecendo, é a doadora da vida. E em várias partes do mundo você veja, inclusive, elas eram tão assim, se manifestavam em todo o mundo que elas tinham até moldes. O ídolo da Rainha do Céu era fabricado em série.
tinha os moldes, colocavam barro dentro, prensavam, colocavam dentro de um forno e estava lá o ídolo. E a maioria delas numa atitude sensual. Agora veja, essa descaracterização que existe da Rainha do Céu, ela é, de um lado, sensual, dominadora, a entidade que está por trás, para que o homem se torne subserviente dela. Porque no culto que havia, que era o culto que eu falei já a respeito disso, a fertilidade, a mulher representa o solo e o Deus homem representa a chuva, Baal e Astarô. E aí a fecundação da água com o solo gera o fruto. E nisso, as mulheres eram sacerdotisas que faziam e tinham contato íntimo, eram prostitutas cultuais. Isso se evidenciava na forma de culto e até nas artes. Então, você pode reparar nessas imagens, a mulher, ela numa condição sensual e aí entregando os seios. Mas mais para frente você vai ver aparecer aí do lado alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é a entidade que era o consorte da Rainha dos Céus. Ele é todo deformado, perna torta, feio. Olha, eu não tenho nada contra a barba, né? Vocês podem ter certeza. Mas ele é barbudo e a barba toda espetada, o cabelo sem fazer, desgrenhado e, olha, responsável pela adoração. Ele é o responsável pela veneração da Rainha dos Céus. Você pode reparar aí que todos esses que eu estou falando, todos tocam um instrumento de cordas. Então, o homem, ele deixa de ser o cabeça para ser alguém que venera a mulher, dominado intimamente. E o final você vê, olha, tem aí imagens, e essas imagens que eu estou te mostrando, todas foram conseguidas ali no Museu do Louvre. Eu peguei desde o início da história e lá mostra todo esse lado de manipulação que era feito através da Rainha dos Céus, exaltando essa área de sensualidade, de intimidade, onde a mulher vinha e manipulava esses homens. E o Deus nada mais é do que alguém que é subserviente a ela. Então é o que nós vemos, Jezabel atuando com Acabe, fazendo com que ele fique descaracterizado, usando da sensualidade para dominá-lo, Salomé dançando e enganando ali Herodes. Então tudo isso, tudo que eu falei nas últimas aulas, é o que nós estamos aí assistindo. Então vejam que havia a manifestação de uma entidade chamada Diana dos Efésios, que ela era cultuada em toda a Ásia. Lembra a polêmica que houve? O desgaste que houve dos cristãos? Se ergueram lá aqueles que faziam nicho. O que é um nicho? O nicho é a base onde é colocado o ídolo. Então a Rainha dos Céus era colocada em cima de um nicho de prata. E aqueles homens que fabricavam um nicho de prata viram que eles iam perder um comércio. Já pensou? Chega um Deus que não tem aonde colocá-lo? Porque Deus não tem onde possa colocar Deus. Não é uma imagem. Deus é Deus. E aí eles ali fizeram a maior confusão e Diana dos Efésios é conhecida como Ártemis. Então Diana aos romanos, Ártemis aos gregos. Ártemis Polimastros é o nome dela, muitos seios. Então vejam que nessa figura você vê que Ártemis ela tem muitos seios ao redor, porque ela era tida como a rainha dos céus, a rainha mãe que alimentava toda a Ásia. E que toda a Ásia venerava, segundo nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Então vejam como essa malignidade, mas como ela pode dar continuidade. Porque no 3º século foi destruído, lá em Éfeso, o templo de Diana dos Efésios. Ela foi destruída. Mas sabe o que aconteceu? Aí eles criaram ali um outro mini templo, era uma pequena casa, um casebre, onde diziam que ficou Maria e João, o discípulo a quem Jesus amava. E que depois dali foi feito um local maior e fizeram uma grande igreja que venerava, era a igreja de São João, mas era também ali o local onde era venerada Maria também. Então vejam, dando continuidade àquilo que nós falamos que é desde o início, desde a origem, vindo ali de Babilônia. Então vamos entender como é que age, porque ela quer o quê? Ela quer descaracterizar o homem e trazer um domínio para a mulher. E usa todos os aspectos que nós já estudamos
que nós falamos desde o início da primeira aula, e tem uma efetividade principal para quê? Para descaracterizar aquele que é o profeta. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, quem diria que um homem forte como aquele, de repente, estava se submetendo a Jezabel? O que há no mundo espiritual? Tudo aquilo que nós falamos. Agora vejam que ela quer descaracterizar. Ela ficou revoltada, alguém fez frente para ela. E fez frente para ela, vai pagar. Mas olha, quando Elias voltou refeito, a coisa complicou. Porque Elias até entrou numa caverna. Elias até sofreu consequências dessa pressão que houve sobre ele. Imagine a pressão para ele deitar embaixo de um zimbro. O zimbro é uma arvorezinha desse tamanho, um homem zarrão daquele, embaixo de uma arvorezinha, pedindo a morte. Ó dia, ó azar. Já pensou a depressão, o que estava acontecendo no mundo espiritual pressionando? Mas Elias foi ao lugar certo. Ele foi diante do Senhor. O ruim foi ter andado num deserto. Não precisava andar no deserto se ele soubesse e conhecesse qual era o caminho. Ele tinha que ter buscado ao Senhor no momento da ameaça, mas se deixou levar pelo sentimento, infelizmente. E foi, de uma certa forma, até roubado no seu tempo. Mas Deus é Deus. E aí o Senhor o fez sair da caverna, que lembram na caverna? A caverna é até interessante, né? Porque criou nele um sentimento que Deus tinha que se manifestar de alguma forma para mostrar que era maior do que a rainha dos céus. Olha, tem que vir aí vinha um vento. Deus não estava no vento. Aí veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Aí veio um fogo consumido. Deus não estava. Aí veio um cicio suave. Veio o Espírito de Deus. Então, às vezes, o homem se deixa levar pelas armadilhas que essa entidade faz, segundo aquelas 4 características que eu fiz e já falei, narrei para vocês, e de repente a situação é muito mais fácil. Sabe o que é? É saber que Deus tem um caminho. É entregar o caminho e seguir nele em santidade e não ter medo. Ele voltou, o Senhor falou para ele: você vai ungir Jeú como rei no lugar do filho da Jeza. Olha só, hein? Jeú era um capitão e ocupar o lugar da Jezabel, o filho da Jezabel, olha só. Mas ele não teve medo, ele encarou e foi para cima. E foi, e depois, só para resumir, Jeú foi ungido. E ungido, ele tomou uma posição, acabou com todos os profetas de Baal, acabou com o culto a Baal, um capitão que se tornou rei, ocupou o lugar do filho de Jezabel, Acabe havia morrido, e dali para frente acabou o culto, sabe por quê? Jeú acabou com Jezabel. Vamos abrir, só para nós vermos o que acontece. Olha, mulheres e homens, prestem bem atenção. Nós temos que aprender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Existe o lado humano, mas é o lado humano que as entidades pretendem potencializar. É o lado humano que essas entidades elas querem aumentar, ampliar. Isso chama-se tentação ou às vezes opressão. E às vezes dá uma ira incontida e você não sabe o que é. Olha, ore, repreenda. Começa a acontecer tudo de errado ao teu redor e você perde a paciência, começa a ficar irado com tudo, vai dar vontade de jogar tudo para fora, xinga um, bate no outro. Que é isso? Alguém está tomando vantagem, é quem está oprimindo. Ou então, entra numa depressão, eu sou a última das criaturas. Não, tudo tem seu tempo. A nossa luta ela é espiritual e Deus já nos deu as armas. Jejum, oração, é a guerra espiritual, palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, é a espada de 2 gumes. Jeú, o capitão que recebeu uma unção de rei, a unção veio sobre ele foi lá em Jezabel. Portanto, mulheres, tomem cuidado, não se deixem envolver. Sabe o que aconteceu com Jezabel?
Jezabel ficou sozinha.